antes de agir, ore. Quantas vezes recebemos uma notícia e nos precipitamos, né? Quantas vezes isso já aconteceu com a gente? Isso já aconteceu comigo. E eu acredito que em algum momento já aconteceu com você. Quantas vezes nós agimos no ímpeto das nossas emoções? É alguém que nos fala alguma coisa e a gente, com aquela informação, a gente já tomou uma atitude. Isso é muito comum. Isso é muito comum, independente da idade, independente da fé, independente de muita coisa. Isso tem muito a ver com a nossa carne. É a obra da carne, essas decisões tomadas no ímpeto. Porque se o fruto do Espírito estiver agindo, a gente não vai fazer isso. Mas a carne vai fazer isso. Pega a informação, toma decisão precipitada. Mas olha o que diz aí. Neemias era um homem sábio. Apesar de ter recebido uma notícia que muito lhe afligiu, antes de tomar qualquer atitude, ele foi falar com Deus. Então, é exatamente o contrário do que a maioria faz. A maioria pega a informação e já vai resolver. Quantas vezes eu e o pastor, a gente trata situações que é justamente a falta de apresentar a Deus primeiro. A pessoa vem a nós desesperada, com um problema, com dificuldade, seja qual for a área, e quando a gente vai analisar, o problema foi que tudo começou por uma decisão sem oração, por uma ação sem oração. Então isso é mais comum, né, do que se imagina. O incomum, infelizmente, é orar antes. Esse é o incomum, e é triste isso. Né? Mas o nosso objetivo aqui, através da lição, é que isso se torne um hábito nas nossas vidas. Que antes de qualquer coisa, a gente aprenda com Neemias. A gente aprenda a falar com Deus antes. E até para dar aquela acalmada, porque às vezes a informação que você recebe não é a informação correta. Às vezes alguma coisa que te falaram não é o fato, não é a verdade. Ou está exagerado, ou está abaixo do que deveria ser. Então, por isso que não vale a pena você receber a informação e já agir. Aí, voltando aí, muitas pessoas tomam decisões precipitadas baseadas em suas emoções e nas circunstâncias e esperam que Deus lhes seja favorável. Mas isso é um grande erro. É aquela história, né? A pessoa toma decisão, a pessoa age, a pessoa faz o que vem na cabeça. Aí depois que ela toma todas as decisões e que ela faz tudo que tem que fazer, pelo menos que ela acha que tem que fazer, aí ela pede para Deus abençoar. Isso é também uma coisa muito comum e infelizmente também é um grande erro. É a tal da inversão. A maior lição aqui de Neemias para nós é, ele coloca as coisas na devida ordem. Ele coloca as coisas no devido lugar. Ele mostra para a gente como é que deve ser. Vem a notícia, eu vou orar. Eu não vou pedir favores ao rei. Eu não vou tentar resolver o problema que eu fiquei sabendo agora, que a minha família, que o meu povo está com problema. Eu não vou lá, não, eu vou falar com Deus. Até porque, o que é que acontece? Quando a gente recebe uma notícia ruim, como é que fica o nosso coração na hora? Como é que a gente está emocionalmente? Eu não vou nem falar espiritualmente. Como é que a gente fica depois de uma notícia ruim? Emocionalmente falando, a gente se abala. Dependendo da notícia vai tremer, dependendo da notícia a gente vai chorar, dependendo da notícia a gente vai ter raiva, vai provocar uma série de coisas. Agora, se eu pego essa notícia e esses sentimentos, essas emoções, e eu já vou resolver, boa coisa não vai dar. Se eu for resolver o problema tendo por base essas minhas emoções, boa coisa não vai dar. Então, quando eu vou orar, o que acontece na oração, a primeira coisa é esse baixar de emoções, essas emoções sendo colocadas no lugar. Eu não sei se vocês já sentiram isso, de estar muito angustiado, de estar com muita preocupação. E quando você começa a orar, é como uma terapia. Você já começa a se acalmar ali na oração, porque você vai colocando para fora. Ontem o pastor, a gente estava rindo, vendo um vídeo, era um meme da internet, e o vídeo era assim, eu desabafando com a minha amiga. Aí o meme seguinte era, eu e minha amiga rindo depois de eu desabafar com ela. Aí já era um monte de gente rindo, aquela coisa toda. Porque quando a gente desabafa, por pior que seja a situação, a gente fica leve. Então daqui a pouco a emoção ela já vai mudando, porque eu já desabafei. Se isso acontece quando você faz, quando você desabafa com alguém, com uma pessoa, imagine quando você desabafa aos pés do Senhor. Não tem só o fator emocional.
Então é por isso que a oração ela vai fazer bem em todos os aspectos. Não é só no aspecto espiritual, da fé, de que eu vou ser fortalecido. Mas é que só o fato de abrir a boca e falar, e aqui eu abro um parêntese. Tem muita gente que tem dificuldade de perdoar porque não consegue liberar o perdão aqui, ó. Porque quando você começa a liberar o perdão aqui, verbal, eu sempre ensino isso para as pessoas. Sempre que alguém vem, olha, comece na oração liberar. Comece a falar. Quando você vai botando para fora, aquilo vai se tornando mais fácil. Você vai falando, eu perdoo, eu quero liberar perdão para tal pessoa. Assim é na oração em qualquer outra área. Você vai desabafando, isso vai fazendo bem para você. Agora, como a gente viu aí, tem muita gente que recebe a notícia que lhe aflige, tem muita gente que recebe a notícia que tira você do chão, assim, você fica sem rumo. Mas Neemias está nos ensinando que, independente do tipo da notícia, fale com Deus primeiro. Porque depois não adianta você resolver. É aquela história, tem coisa que dá para a gente resolver. Nós temos aqui o Jadilson, que é um farmacêutico. E ele está acostumado a lidar com muitas coisas, muitos problemas. Tem situação que dá para resolver no início, não dá, Jadilson? Tem situação que a pessoa chega com um pequeno sintoma e aí tem um remédio que vai já fazer aquela enfermidade recuar ou estagnar ali. Agora, infelizmente, tem situações que depois de um certo tempo, humanamente falando, é praticamente irreversível. Porque já chegou num ponto que não dá mais para voltar atrás. E aí só um milagre. Então, muitas vezes, a gente cria situações por conta do nosso ímpeto, por conta das nossas emoções. A gente cria situações por causa da nossa imaturidade. E aí depois a gente quer que Deus abençoe, que Deus resolva. É tipo assim, a gente vai sujando e a gente quer que Deus venha com a vassoura, varrendo tudo. E nem sempre é assim. Muitas vezes Deus vai permitir que a gente colha aquela decisão errada, aquela ação momentânea que nós tivemos. Deus vai permitir que a gente colha. Muitas vezes Ele vai fazer um milagre, por misericórdia, não porque a gente mereça. Mas a misericórdia de Deus nos alcança. Mas muitas vezes não vai dar certo. Muitas vezes a gente vai ter que colher as consequências daquilo ali. Então, a gente precisa aprender aqui com Neemias. Não adianta querer tomar essa decisão e querer que Deus seja favorável. Deus não vai abençoar o resultado se você o deixou fora do processo. Consagre ao Senhor tudo que você faz. Apresente ao Senhor tudo que você faz. Parece que a gente trata Deus muitas vezes como empregado, né? Deus está aqui e é assim que o Senhor tem que fazer. Apresentar a Deus em oração não é isso. Não é você pegar o seu plano e dizer, tá aqui, Júnior, é assim, faça. Não. Apresentar a Deus você tem o seu plano. Você vai colocar ao Senhor, isso aqui é o que está no meu plano, isso aqui é o que está no meu coração. Mas qual é a oração que Jesus nos ensina lá no Getsemane? Seja feita a tua vontade. Essa oração de Jesus me chama muita atenção. Porque Jesus coloca o projeto dele. E ele diz lá, eu não quero morrer. Se for possível, passe de mim. Olha, ele vem com uma missão. Olha que coisa interessante. Ele sabia que ele precisava passar por isso. É diferente da gente. Porque Jesus tinha vindo do céu. A Bíblia diz que o nosso espírito veio de lá. Mas nós não temos lembrança disso. Não é verdade? Você tem alguma lembrança lá do céu? Você não tem. Seu espírito veio de Deus. Deus soprou. Jesus não. Ele vivia antes no céu. Ele era o Filho de Deus no céu e ele vem para a terra com a missão, e mesmo sabendo que ele tem que passar por tudo aquilo, na hora da angústia, na hora da dor, ele disse, se for possível, eu não quero passar por isso não. Ali é o projeto dele, ali é o desejo dele, ali é o homem Jesus falando. Mas aí vem o servo falando. Aí ele disse, mas contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é uma oração que eu aprendi a fazer de alguns anos para cá, porque eu, durante muito tempo, a minha oração era essa comum, de pegar e dizer, eu quero isso, Senhor. Todo ano, no projeto de vida, é isso que eu quero. Esse é o milagre que eu preciso. Esse é o sonho que eu quero. Eu não oro mais assim. Porque às vezes a gente está querendo muito uma coisa que Deus não está querendo. E é muito perigoso quando a gente quer muito uma coisa que Deus não quer. Sabe por quê? Porque Deus dá. Deus dá porque a Bíblia diz, Jesus diz, se você pede, você vai receber. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você buscar, você vai encontrar.
Não tem essa, porque a gente acha que é o seguinte, não, eu vou pedir, e assim, se for da vontade de Deus, e se eu tiver errado nessa oração? Não, depende. Se você estiver pedindo, Ele vai lhe dar, porque eu vejo Ele dando a muita gente, que não era da vontade dele, mas é a permissão. Você não quer? Eu vou lhe dar. Por isso que toda vez que a gente pedir alguma coisa, a gente tem que botar essa frase no meio. Senhor, eu quero muito isso, mas é da tua vontade? É o teu plano para mim? Se não for da tua vontade, retira. Essa é a oração certa. Porque senão a gente começa a receber um monte de coisa que não era da vontade de Deus, ou que não era para acontecer naquele tempo. E aquilo termina atrapalhando a nossa vida. Mesmo uma bênção fora do tempo, ela atrapalha. Mesmo aquilo que é maravilhoso, que é bom, sabe? Que você sonha, que você deseja, é fora do tempo, vai atrapalhar. Então a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Se foge disso, é porque a gente insistiu em algo que não era da vontade de Deus. E às vezes, sabe o que acontece? A gente, pelo nosso próprio braço, isso acontece muito, da gente conseguir as coisas pela força do braço e achar que é Deus que está nisso. Tem muita gente que assim consegue as coisas. Porque, gente, se você trabalha, o que é que vai acontecer? São princípios. Eu vou trabalhar, se eu plantar, eu vou colher. Se eu estou trabalhando de sol a sol, se eu estou fazendo algo ali, eu estou me doando 100%, é natural que algumas coisas vão acontecer. Mas necessariamente não significa que Deus está aprovando aquilo. Porque se assim fosse, só era para ser abençoado quem é crente. Abençoado, eu estou usando o termo abençoado, mas é próspero materialmente, bem-sucedido financeiramente, só era para ser os crentes. Não. Tem um monte de gente que nem crê em Deus, não serve a Deus, mas tem dinheiro, consegue as coisas. Por quê? Porque ela tem o princípio do trabalho. Ela vive para aquilo, ela deixa tudo de lado, deixa a família de lado, ela deixa a parte emocional, ela deixa a parte espiritual e ela foca naquilo. É lógico que ela vai conseguir. A questão é, a que preço? A questão é, e o resultado final? Então a gente precisa, nós que somos servos de Deus, não adianta só a gente pedir, só a gente sonhar, a gente tem que sempre botar essa frase no meio. Senhor, se for a tua vontade, se não for a tua vontade, primeiro, tira do meu coração isso. Eu já falei isso para Deus. Senhor, tira do meu coração, porque eu não quero ficar insistindo numa coisa que não é da tua vontade. Primeiro, estou tomando o tempo do Senhor e estou perdendo meu tempo que eu podia estar orando por outra coisa. Porque imagina, você ficar orando por uma coisa que não é da vontade de Deus. Que perda de tempo. O quanto você se fere com aquilo. Agora, quando você ora, você apresenta, eu não sei, Senhor, qual é a tua vontade. Está aqui o que eu desejo, mas que o Senhor cumpra a sua palavra. Porque, gente, se Deus é o nosso Senhor, se Jesus é o nosso Senhor, essa palavra Senhor, vocês sabem que ela significa o quê? Dono. O Senhor é alguém que manda. O Senhor é o dono. Se eu digo que Jesus é o meu Senhor e eu que mando nele, e eu que digo para ele o que ele tem que fazer, tem alguma coisa que está muito errada. Porque se ele é o meu Senhor, tudo que eu vou fazer, eu chego lá e vou conversar com ele. Se ele é o meu Senhor, eu vou perguntar: Senhor, o que é que o Senhor acha? Eu estou pensando em fazer isso. Porque foi isso que Neemias foi fazer. Repare que depois da oração é que as coisas começam a acontecer, começam a fluir. Porque na oração você fala, mas na oração também você ouve. Porque o que está registrado aí em Neemias 1, de 5 a 11, é o que Neemias fala. Mas não está registrado o que Deus fala com Neemias. Só que, como o pastor disse, as coisas na Bíblia são muito interessantes porque tem algumas coisas que estão lá, mas não estão lá. É como Deus está em todo o livro de Esther, mas não aparece isso de forma escrita. Mas ele está lá, é impossível você não ver Deus no livro de Esther. Então é impossível você não ver Deus falando com Neemias, na vida de Neemias e dando direção a Neemias. Mas está lá. Mas eu não estou vendo aqui. Mas está lá, porque quando ele levanta da oração, as coisas começam a acontecer. Deus começa a agir, ele vai no fluxo daquela ação de Deus, daquele favor de Deus. Essa é a diferença. Então, Deus não é nosso empregado, ele é nosso Senhor. E se ele é Senhor, nós devemos apresentar tudo a ele em oração. E aí tem um ponto que é muito importante, é preciso começar do jeito certo. A oração deve ser o primeiro passo antes da execução de qualquer projeto.
É muito importante a forma como a gente começa. É importante terminar, concluir, mas o jeito de começar também é. Ao longo, né, da nossa vida ministerial, eu já conversei com muitas pessoas. Eu já atendi muitas mulheres. O pastor já atendeu muitos casais. E a gente vê como todo o foco de problema da maioria é a forma de começar. Deus transforma maldição em bênção? Sim ou não? Transforma. Mas para Ele transformar não tem um longo caminho? Tem um longo caminho. Às vezes chegam famílias despedaçadas na igreja e o Senhor restaura. Mas é um caminho de perseverança, de obediência, de oração. Mas é um caminho. Mas sabe o que acontece? As pessoas, elas fazem tudo errado e elas querem chegar na igreja hoje e amanhã tudo já está resolvido. Só que a lei da semeadura, ela é imbatível, ela é incontrolável. Pode ser na minha vida, na sua vida, pode ser na vida da pessoa mais bondosa ou da pessoa mais ruim, da pessoa que tem mais fé ou da pessoa que não tem fé nenhuma. Eu não creio nessa lei. Pois é, ela funciona na sua vida, mesmo sem você crer, mesmo quando você não quer, mesmo quando você não acredita, a lei da semeadura vem. Então, começar as coisas do jeito certo é muito importante. Porque se você já começa sem Deus nesse negócio, sem falar com Deus e sem apresentar a Deus, sem ouvir Deus, como é que você quer que Ele entre e resolva as coisas? Deus não vai abençoar o resultado se você o deixou fora do processo. Todas as decisões foram tomadas sem Deus. Como é que Deus agora vai abençoar o resultado do que você fez, decidiu, construiu, se você não convidou Ele hora nenhuma para participar? Eu vou contar um exemplo que acontece muito comigo e com o pastor. Uma coisa que acontece muito conosco. A pessoa está na igreja, aí arruma um namorado ou uma namorada. Sinceramente, acontece mais com as mulheres isso. Não me lembro de nenhuma vez ter acontecido. Se aconteceu, não me lembro. Mas é mais corriqueiro com as mulheres. Talvez porque seja um número maior de mulheres. Conhece a pessoa, começa a namorar, marca noivado, marca a data do casamento. Aí quando tá tudo decidido, pastora, eu quero falar com a senhora. O que a senhora acha? Ano passado eu dei uma resposta a alguém assim. O que é que a senhora acha? Eu digo, eu não acho nada. Primeiro, eu não lhe vejo faz mais de um ano. Você sumiu da igreja. Primeiro ponto, no caso dessa pessoa específica. Não lhe vejo faz um ano. Você tomou todas as decisões e você quer que eu diga o quê? Não, eu quero saber. O que é que a senhora acha? Se eu devo casar, eu digo, você está de casamento marcado. Você quer o quê? Que eu diga case ou não case? Não vou dizer, nem case nem não case. Por quê? Não participei do processo. Não sei o que você fez e como você fez, onde você achou essa pessoa e onde ela lhe achou. Eu não participei, você não me convidou para esse processo. Você não chegou para mim quando você conheceu. Lá atrás você conheceu, pastor, eu conheci uma pessoa assim. O que é que a senhora acha? Ah, está me chamando para o processo. Agora você está de casamento marcado e quer que eu me meta nisso para depois, se der certo ou errado, a culpa for minha? Isso é a maior armadilha que existe. Isso pode acontecer não só conosco, com os pastores, mas isso pode acontecer com qualquer um aqui de vocês. Não sei se já aconteceu. A pessoa chega para você e joga uma armadilha, que é para você dizer ou sim ou não, só que das duas formas é que nem diz a Dilma, todo mundo perde. Quem ganhar e quem perder é aquela filosofia. Nunca ela disse uma coisa tão sábia. Veja bem, se eu chego para a pessoa que está de casamento marcado, eu não participei, eu não sei se a pessoa é crente, eu não sei como foi esse processo de namoro, porque eu não participei. E eu fui além, eu digo, primeiro, eu não me considero sua pastora, porque você não está na igreja, você veio para a igreja hoje para falar comigo sobre uma decisão. Eu não fiz parte desse processo, nem entendi. Aí eu digo, olha, sinceramente, eu não entendi quando você marcou para conversar comigo. E eu estou conversando com você por educação. Mas não me interessa nada do que você vai me dizer aqui. Nada. Eu não vou dizer nada, porque eu não tenho nada a ver com isso. Porque imagine se eu disser, isso aí não tem nada de Deus. Sabe o que é que vai dizer? Não casei, fiquei no caritó, os anos vão passar, vai ficar velho e vai dizer, porque a pastora não deixou eu casar. Se eu disser sim, case. Vai casar, vai dar tudo errado, mas eu falei com a pastora. E ela disse que eu casasse. Vocês estão entendendo o jogo como é? Então, se eu não participo do processo, o que é que eu vou dar pitaco?
Depois que o resultado está ali, não tem como. Como é o certo? Olha, eu vou fazer aqui na igreja, as pessoas maduras, como é que elas fazem? Antes de qualquer coisa, elas recebem ou uma proposta, ou tem um desejo no coração, seja o que for, seja em qual for a área. Seja material, seja na vida profissional, seja na vida familiar, seja o que for. Vem a mim ou ao pastor, está acontecendo tal situação, o que é que o senhor acha? Sim, vamos juntos no processo. Agora, pastor, é o seguinte, como também já aconteceu. Olha, eu recebi uma proposta de emprego lá em São Paulo. E já está tudo certo, minha casa, eu vou ganhar X. O que é que o senhor acha? Pastor, não, só vou orar por você, boa viagem. Gente, o que é que a gente vai dizer para uma pessoa que já está com tudo certo? Vai dizer, não vá não, que não. Você não me chamou para o processo. Se eu, que sou pecadora, sou falha, eu não vou entrar no meio de um processo, imagine Deus. Você não chamou, não perguntou, e você quer que Deus chegue e resolva, não vai acontecer. É preciso começar do jeito certo, a oração deve ser o primeiro passo, antes da execução de cada projeto. E aí nós vimos duas versões desse texto bíblico. Apresente ou consagre ao Senhor os seus planos. E quem é que vai estabelecer? Ele. Ele vai estabelecer, o plano é meu. Eu gosto muito de um outro provérbio que diz assim, o coração do homem planeja, mas a resposta vem do Senhor. Qual é a nossa parte? Planejar. Eu não vou ficar também aqui parado, de braço cruzado. Não, eu planejo, eu vou fazer o que a Bíblia diz. Planeje. Agora, quem vai responder sim ou não é o Senhor, se Ele é o meu Senhor.